de Daniel? Qual é o fato mais relevante na história de Daniel? Qual é o fato? Qual é o ocorrido? O que aconteceu de mais importante assim que nos chama a atenção na vida de Daniel? O que foi, presbítero Haroldo? Você lembra de alguma coisa da história de Daniel que assim é muito forte, não dá para desassociar, não dá para não lembrar? Para adorar, né? Não. Na sua convicção, qual é a imagem? O que é que você lembra quando fala de Daniel? Qual que é, Adriano? Cova dos leões. Por quê? Por que Daniel não orou quando entrou na cova dos leões? Por que a Bíblia não diz que ele chegou lá orando, Senhor, me livra? Porque ele orava na casa dele, ele já orava em outros lugares, ele tinha uma vida de oração. E quando ele foi para a cova, sabe o que ele disse? O rei chegou e disse: Daniel, ai, coitadinho de ti. E ele disse assim: não se preocupa, porque eu não tenho cometido pecado nem contra Deus e nem contra você. Ele estava tranquilo, ele sabia quem era o Deus que ele confiava, porque ele já orava a Deus antes de acontecer alguma coisa. Aleluia! E nós como igreja precisamos entender isso muito bem. Orar não quando estiver com problema, mas orar quando estiver bem, para quando vier o problema, você está fortalecido no Senhor e não tremer na base. Louvado seja Deus. Daniel não chegou na cova dos leões, quer dizer, pode até ser, mas a Bíblia não relata isso. Mas a Bíblia diz que quando foi feito o decreto, ele disse assim: eu não vou mudar a minha vida de oração, eu não vou mudar a minha comunhão com Deus, eu vou continuar orando. Mas se você for pego, você vai morrer, não interessa, não importa. Eu vou usar uma frase aqui que ele não disse, mas é como se Daniel dissesse assim: irmão Alexandre, eu só não quero é morrer espiritualmente. Eu não vou morrer espiritualmente por causa de uma ordem, por causa de um decreto. Se eu for para a cova dos leões e se eu tiver em falha com Deus, eu vou perecer. Mas como eu não estou em falta com Deus, eu não vou perecer. Sabe por quê? Porque o meu Deus é Deus poderoso, que fecha a boca do leão, é o Deus que me dá socorro, é o Deus que me dá livramento, independente de qualquer situação. Deus é o meu Deus, e por isso eu não vou deixar de adorar, de orar e buscar a sua presença. Aleluia. Às vezes a gente pensa que a gente também é como Daniel. Quantas vezes você ora por dia, meu irmão? 3 vezes, pastor. Sou igual Daniel. Qual é a sua oração? No café da manhã, no almoço e na janta, pastor? Pai, abençoa o meu café. Pai, abençoa o meu almoço. Pai, abençoa. Ou na hora de dormir, Pai, abençoa a minha família. Abençoa. Pronto. Você acha que Daniel ficava 1 minuto orando só? Daniel orava, porque quanto mais ele orava, mais ele tinha intimidade com Deus, mais ele estava em comunhão com Deus. Aconteceram muitas coisas em 3 reinados. Em 3 reinados que houve na Babilônia, na época de Daniel, sempre ele estava ocupando lugar de primazia dentro daqueles governos. E uma vez que acontece uma situação na Babilônia, em que o rei Belsazar, ele pega e convida os seus amigos, os reis de outras nações, era muita gente, e faz uma grande festa. E sabe o que ele faz? Ele pega os utensílios que foram levados de Israel para a Babilônia por Nabucodonosor, os utensílios sagrados da casa de Deus.
E ele diz: pode colocar vinhos nas taças de ouro que é do Deus de Israel. E a Bíblia diz, por conta disso, Deus faz algo extraordinário, e com uma mão, a própria mão de Deus, ele escreve na parede, ali, dando uma sentença para aquele rei. A Bíblia diz que ele tremeu, os joelhos dele ficaram trêmulos, ele não segurava em pé. E agora o que é que nós vamos fazer? Ele ficou com medo. A sua mãe entra na festa, na sala onde eles estão, e diz: não temas, meu filho rei. Tem um homem aí que é um homem de Deus. Tem um homem aí que tem intimidade com Deus. Tem um homem que vive na presença de Deus, e ele está aqui na Babilônia. No capítulo 5, no verso 10 de Daniel, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei, aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te perturbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há um no teu reino, um homem que tem espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele inteligência, sabedoria, e como só nos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, constituiu ele chefe dos magos e dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Ele é um homem de Deus. Daniel estava esquecido, já era velho, já era um homem de barba branca. E no verso 13 do capítulo 5, olha o que o rei Belsazar falou. No verso 5, ou no verso 13 do capítulo 5 de Daniel: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse: Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Irmãos, isso aqui é muito forte, é muito importante você entender. Daniel, tu é o mesmo Daniel ou tu mudou? Daniel, tu ainda é crente como você era no reinado do meu pai? Ou você mudou? Daniel, você é o mesmo homem espiritual que eu fiquei sabendo? Ou tu mudou? Que isso seja de aprendizado para nós. Quem é você hoje, com 10 anos que você é crente? É o mesmo? É o mesmo homem empolgado, que tem fé? É o mesmo homem que estava naquele tempo vivendo aquele amor empolgante? Daniel já era um senhor de idade, e o rei queria saber se ele era o mesmo homem, se ele tinha a mesma integridade com Deus, se ele era o mesmo Daniel da cova dos leões. Porque, irmãos, às vezes a gente vai mudando, só não podemos ser descaracterizados. E o Daniel chega para aquele homem, olha o que ele diz aqui. Daniel
No verso 17, quando o rei disse: se você fizer esse favor para mim, de ler, de declarar o que está acontecendo aqui, eu vou te presentear. Olha o que Daniel diz no verso 17. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes fica contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia eu lerei, ó rei, a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Louvado seja Deus. Eu não me rendo. Eu estou aqui para pregar, para anunciar o meu Deus, mas não é por interesse. Eu estou aqui com a mesma integridade que eu vim para a Babilônia. Não é por causa de alguma coisa que eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus é porque eu sei quem eu sou no Senhor. Louvado seja Deus. Daniel orava, irmãos. Daniel tinha uma vida de oração. É por isso que ele não mudava. É por isso que ninguém comprava-lhe o caráter. É por isso que ele não mudava. É porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele tinha convicção de quem era o seu Deus. E o seu Deus tinha que ser louvado, adorado, independente se estava bom ou se estava ruim para ele. Daniel, um grande homem de Deus, que não abriu a mão da oração, que não abriu a mão da comunhão. Por isso teve muitas conquistas e vitórias. Sobreviveu a 3 reinados. E em todos eles Daniel estava ocupando primeiros lugares como ministro daqueles reinados. Por quê? Porque Deus usava ele como instrumento. Louvado seja Deus. Que sejamos como Daniel. No capítulo 10, no verso 7, para finalizar, Daniel está orando. Daniel está tendo visão. E Daniel procura entender. E a Bíblia diz no capítulo 10, no verso 7, diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Deus não revelou para ele, mas revelou para mim. Por quê? Quando Daniel chega na Babilônia, querem trocar o nome dele. Querem dizer como é que ele tem que viver. Querem moldar ele da forma da Babilônia. E ele disse: eu não vou deixar a Babilônia me moldar. Eu vou continuar sendo o Daniel que serve a Deus. Aleluia. Agora ele está aqui em um lugar no rio Tigre, e de repente ele tem uma visão, e todos que estão ali com ele não puderam contemplar, mas ele contemplou. E no verso 10, finalizando o verso 10, diz assim: os homens que estavam comigo não viram, não obstante caíram sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Daniel ficou lá. A presença de Deus, que causou temor. Aqueles homens fugiram. Não sei por que fugiram, mas Daniel disse que eles ficaram com medo. E Daniel: eu sozinho fiquei ali. E ele vai contar, e ele vai dizer: olha, eu contemplei aquela grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e desfigurou, e não tive força alguma. Contudo ouvi a voz das palavras, e ouvindo caí sem sentido o rosto em terra.
Mas eu fiquei lá. Eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria ouvir aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu tremi na base, porque era a glória de Deus que estava se manifestando. E ele disse: eu tive aquela visão. Hoje as pessoas, presbítero Haroldo, dizem assim: Deus me mostrou, Deus me revelou, e ninguém vê isso aqui como está na Bíblia. Quando Deus revelava, quando Deus mostrava, era coisa extraordinária. As pessoas sabiam que era Deus. Hoje ninguém sabe mais. Hoje as pessoas falam: eu tive uma visão, Deus me falou isso. Irmãos, se você tiver uma visão de um anjo que Deus mandou para falar com você, você pensa que é um anjo, vem aqui anjo, bora conversar. Você pensa que é assim? Que é como muita gente diz aí? É algo sobrenatural, é algo poderoso. Daniel, que era um homem de Deus, se tremeu, ele não conseguia ficar de pé por causa da glória de Deus, aleluia. E se eu perguntar aqui, para todos nós aqui, a pergunta é: quem quer ver a glória de Deus? Você quer? Eu quero. Quem é que não quer? Mas quem é que quer pagar o preço? Quem é que quer pagar o preço? Não, pastor, não dá para mim ver a glória de Deus de outra forma, não. Não dá não para mim ver de outro jeito? Dá não. Se essa igreja quiser ver a glória de Deus, se nós quisermos ver a manifestação de Deus, vamos ter que orar, vamos ter que viver de acordo com a sua palavra, assim como Daniel viveu. Pastor, mas eu não gosto de culto de doutrina, eu não gosto, sabe, de participar, eu não gosto disso, não gosto daquilo, sinto muito. Não dá para ver a glória de Deus, não dá para ter as revelações do céu sobre a sua vida, se você não gosta de pagar o preço, se você não sente prazer pela palavra de Deus, se você não sente prazer de estar com os seus irmãos adorando a Deus. Nós precisamos entender isso, porque quando apertar, quando chegar ao ponto de ser lançado na cova dos leões, aí talvez a oração, Carlinhos, seja tarde. Daniel não chegou para o rei e disse assim: ô rei, você é o todo-poderoso aqui, por favor, não deixa eu ir para a cova dos leões. Ele não disse isso, ele confiou em Deus. Vamos confiar em Deus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Presbítero Manuel já pode subir. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante da tua presença. E muitas vezes, Senhor, achamos que vamos ver a tua glória, a manifestação do teu poder, sem pagar um preço, sem viver de acordo com a tua palavra. Às vezes vivemos a nossa própria vontade e estamos dizendo: quero ver a glória de Deus, eu quero ver a manifestação de Deus, eu quero ver o poder de Deus, eu quero ver o Deus abrindo os céus e fazendo milagre. Daniel era um homem que, quando orava, o Senhor respondia às suas orações. Daniel era um homem que, quando estava em aflito, em situações desconfortáveis, ele acreditava em Deus. Ele sabia que ele estava na Babilônia pelo um propósito de Deus. E o propósito de Daniel de estar na Babilônia era fazer que os babilônicos conhecessem a Deus, conhecessem o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Aleluia. Às vezes, Senhor, estamos pensando, ó Deus, só em nós mesmos.
Mas assim como a irmã Maria falou aqui, de se preocupar pelas almas, pelas vidas, nós precisamos entender que às vezes o contexto em que estamos inseridos é para que a glória do teu nome seja manifestada, é para que o Senhor apareça, é para que o Senhor manifeste a tua glória através de nós, que através da nossa vida o Senhor possa ser exaltado e glorificado, e que as pessoas possam conhecer o verdadeiro Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Como é que nós queremos ver a manifestação de Deus? Como é que nós queremos, ó Deus amado, ver a glória do Senhor, se nós não temos interesse nem em aprender a sua palavra, Senhor? Daniel conhecia a tua palavra, Daniel conhecia o Senhor, ele sabia o que o Senhor queria dele, ele tinha entendimento, Pai. E às vezes a gente despreza tanto o conhecimento, Senhor, mas a gente quer ver a glória, a gente quer ver as portas abertas, a gente quer ver o milagre, a gente quer ver a cura, mas nós precisamos conhecer o dono da cura, o dono do milagre. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, para que quando os problemas vierem, nós não venhamos desmoronar, mas nós venhamos fazer igual Daniel. Eu sei que o Senhor, Ele é justo, Ele é poderoso, eu não pequei contra Ele, eu não pequei contra você, Rei, o meu Senhor sabe disso, e eu estou ciente de que meu Deus é poderoso, aleluia. Que a tua igreja tenha prazer em te conhecer, meu Pai, conhecer a sua palavra, ter um desejo ardente no coração de conhecer o Senhor, para poder entender qual é o teu propósito na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que haja um mover no coração de cada um de nós, que haja interesse em te servir de verdade, porque não adianta nada a gente estar aqui dizendo: Senhor, eu quero ver essa obra crescendo. Não adianta nada: Senhor, eu quero ver milagres aqui, mas não pagamos o preço, Senhor, não fazemos nem o básico. Que em nome de Jesus